Olá pessoal, boa tarde. Então, hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico com algumas colocações aí que eu quero fazer para a gente pensar junto, tá? E para isso eu também vou contar umas histórias aqui para vocês. Histórias, fatos da minha vida. A temática em questão aqui é a frustração, né? Quantos de nós já não sentimos esse negócio assim? Puxa, eu não estou fazendo nada certo e, e tudo que eu estou fazendo não está repercutindo, não tá trazendo aquilo que eu imaginei, né, que poderia. E eu estou sentindo essa frustração e um peso, uma angústia enfim, são sentimentos que nós humanos experienciamos quase que constantemente, quase que diariamente, tá? E se não experienciou, de alguma forma nós vamos sentir isso em algum momento. Espero que não, mas é do humano, né? É do humano se frustrar, se exigir demais, exigir também que os outros tenham para conosco um determinado olhar, respeito. Tá? E eu quero contar uma história para vocês. Eu já fui muitas e muitas vezes em viagens que eu era a guia espiritual do grupo, né? Entenda-se aí como guia espiritual do grupo, aquela pessoa que vai levar este grupo a trabalhar determinadas questões com aplicativos, com vivências dentro de determinados locais, né? E Bolívia e Peru eram uma rota muito frequente para mim. Então, eu, numa dessas minhas idas e vindas à Bolívia e ao Peru, uma delas, mais de uma delas, mais de uma delas eu estive só, comigo. E eu então fui a determinados lugares aonde alguns curandeiros, né, e curandeiras, você pode aí usar o nome xamã, você pode usar médicos espirituais, né, mas enfim, nestes lugares onde eu andei, eu subi muitas montanhas, Apausangati, Aputacami, Misti, Pichu Pichu, Huayna, Machu Picchu, Sancantaya, Sacsayhuamán. Então, muitos lugares são portais, assim como o Lago Titicaca é tido como um grande portal feminino da Terra, assim como Cusco ou Cosco é o centro desse umbigo da Terra, desse umbligo. E nestes lugares, em muitas das vezes, eu passei por grandes desafios de saúde, desafios de diferentes ordens aí, mas vamos ficar com o desafio de saúde. Houve uma época que eu estive bem comprometida com a minha saúde, comprometida da saúde, né? A minha saúde não estava nada bem. E eu tinha tido algumas opiniões aqui dos médicos no Brasil de que eu não deveria. Tô mexendo nessa juba aqui porque tá muito quente, então vou ter que prender aqui para não ficar o tempo todo com o meu cabelo suando, porque aqui no sul tá muito quente. Apesar de ser abril aí, tá bem quentinho. Então, retomando essa questão que os médicos diziam para mim que eu não deveria viajar porque eu estava numa situação muito grave e que eu poderia ter uma hemorragia interna, né? Então essas questões me faziam, como sempre me fizeram, ir em busca da cura, né? Então quando a gente trilha caminhos
alquímicos, né? Caminhos ancestrais, caminhos, eu nomeio muito como caminhos alquímicos ancestrais, caminhos de cura. E quando a gente está nessa trilha e carrega também a sua bagagem aí espiritual, a gente busca alternativas, e eu busquei alternativas. E eu enfrentei dentro dessas alternativas muitas frustrações comigo mesma. Puxa vida, como é que eu fiz isso, né? Como é que eu deixei a minha saúde ficar tão frágil? Como é que eu me expus tanto? Por que que eu fiz isso ou aquilo? E muitas vezes a gente fica nesse chicote, né? A gente fica se chicoteando e isso não nos leva a lugar nenhum. Mas sim é um fato de que quando algo se manifesta no nosso corpo, na nossa alma, muito antes, né? Nós temos a oportunidade de olhar diferente para a vida. Então vamos dizer que cada sintoma, cada patologia nos traz uma luz. E dentro dessa luz, né, que muitas vezes vem carregada de sentimentos, de frustrações, de medos, de raivas, de culpas, dentro disso, nós então temos a grande oportunidade de dar um salto quântico, de estabelecer a nossa cura. Né? A cura de mim, a cura de ti. E aí eu quero, tem uma citação aqui de uma leitura que eu estava fazendo, que foi o que me inspirou a vir aqui falar com vocês, que é sobre a frustração dentro do olhar sistêmico, e abre com a seguinte colocação: no momento em que a frustração surgir, acolha, convide-a para passear no parque, sem nada mais querer. Tá? Então aqui conta a história de uma pessoa que acordou um belo dia com a sensação de não estar fazendo nada do que deveria. Eu também tive isso, você pode ter tido isso, pode estar vivendo isso. Então, a gente se cobra demais, a gente cobra das pessoas também demais, porque vamos analisar que cada um vai ter um olhar diferente, uma ótica de vida diferente, dependendo daquilo que cada um de nós carrega dentro de si. Se você não carrega aí nenhuma espécie de olhar espiritual para com a vida, um olhar também, digamos assim, transpessoal, um olhar também, digamos, podemos aí citar, né? Um olhar sistêmico, claro, porque é o que está aqui em questão, né? É a gente exercitar esse olhar sistêmico o tempo todo, né? Mas se você não acredita em nada disso e não busca e não quer, ok. Cada um vai ter o seu quinhão de consequências de acordo com aquilo que carrega dentro de si. Então, nesse texto aqui, essa pessoa que relata, eu não vou ler o texto todo, eu estou com trechos aqui, ó. O ser humano não pode realizar tudo e nem precisa. Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Nós não somos máquinas. E muitas vezes a gente diz, não, eu sou. Não, e eu quero, e quanto mais duro for, melhor. Quanto mais me tomar tempo, melhor. Às vezes a gente faz isso também. Então, nesse negócio de ninguém é uma máquina, né, a gente segue aqui, ele segue aqui colocando o seguinte: mesmo que fôssemos, não conseguiríamos suprir as expectativas de muitas pessoas, de pai, de mãe, de filho, de filha, de familiares, de pessoas das nossas relações.
mas principalmente os nossos pais, porque a gente, muitas e muitas vezes, a gente, numa lealdade, numa solidariedade, até para ficar mais próximo, se sentir mais próximos, né, desse pai e dessa mãe, muitas vezes a gente abraça uma série de coisas e de bagagens e de obrigações que a gente se impõe para trazer a presença dessas pessoas para perto da gente, porque muitas vezes essas pessoas podem não ter conseguido, por exemplo, ter um sucesso financeiro na vida profissional, emocional, conjugal, etc. Então, de repente, às vezes a gente toma isso, né, e diz, não, eu vou fazer isso por essa pessoa. Nem sempre é com essa clareza, né? E aí a gente começa a se embolar, né? Se embolar com o meio de campo. Então aqui ele coloca de não conseguir suprir muitas vezes as expectativas dos pais, dos avós, que deixaram sobre os ombros dele, essa obrigação de. Então aí ele segue que a gente não deve carregar aquilo que não é nosso. E sim, muitas vezes a gente carrega também em lealdade a pai, a mãe, a alguém que foi excluído dentro do sistema, rejeitado, né? Alguém que precisa que venha, que se escute a voz dessa pessoa, que essa pessoa venha a ser inserida, a ter o direito de pertencer a esse sistema. E aí ele vai contando, por exemplo, do caminho de Santiago que ele fez, né? Onde só se leva o necessário, e aí eu quero transpor para os caminhos que eu fiz. Os caminhos que eu fiz também. Eu ia com uma mochilinha pequena nas costas e e muitas vezes eu ia deixando algumas coisas pelo meio do caminho, né? E hoje, na minha leitura de mundo, de vida, de mim hoje, eu vejo que nesse período em que eu fazia essas viagens todas, né, eu realmente carregava muitas coisas nas costas e não me dava conta, não me dava conta de que eu estava buscando, sim, a cura de mim, mas que essa cura de mim estava tão, mas tão, tão perto, tão abaixo do meu nariz aqui, que eu não enxergava que se tratava de simplesmente dar ordem, deixar que cada um ocupasse o seu lugar e que eu pudesse ocupar tão e somente o meu lugar e as minhas responsabilidades. E nessa época também eu estava passando por outras questões, por ruptura, por divórcio, né? Então muitas coisas estavam mexendo comigo nesse sentido do deixar ir, do não tomar para mim aquilo que não é meu, do fazer apenas e tão e somente aquilo que eu poderia fazer. Então eu estou pegando alguns trechos aqui, onde este que escreve coloca: o ser humano não pode realizar tudo, nem precisa. E ele repete, né, que nós, nessa jornada que ele fez do caminho de Santiago de Compostela, né, ele percebeu, porque a jornada é muito longa, que o importante é fazê-la com mais qualidade possível, passo a passo, sabendo que de alguma forma tudo aquilo que precisamos no caminho será providenciado. Então, eu gostei do texto desse colega,
desse colega sistêmico, chama-se Alex Possato. Procura aí, tem um texto bem legal dele a respeito dessa questão da frustração, né? E aí também a gente pode compor nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, também outras leituras com as relações que muitas vezes se tornam relações muito difíceis no nosso sistema, relações tóxicas, como tanto se fala, né? Então, você aí, né, se identificou com essa questão, por exemplo, da frustração, das relações tóxicas, tudo isso dentro das constelações sistêmicas familiares, a gente aborda, a gente vai junto contigo, né, ver o que o campo está trazendo nesse sentido. E aqui tem um outro texto, né, que fala sobre o relacionamento tóxico. É qualquer tipo de vínculo, tá? Seja familiar, social, profissional ou amoroso, que estabelecemos na vida e provoca o desconforto. Quando nós temos relações que nos provocam desconforto, o sinalzinho de alerta começa a piscar, porque provoca angústia e sofrimento, entre outras cositas. Nos causam irritações, nos aborrece e geram consequências. Então, pessoal, a gente não diz, por exemplo, dentro do olhar sistêmico, que a gente tem que baixar a cabeça para pai e mãe e dizer amém para tudo. Não. A gente reconhece esse pai, reconhece essa mãe, mas nós temos o direito também de divergir, de também, né, dizer não, ou de dizer sim, ou de simplesmente dar um tempo até que se esteja pronto para uma conversa madura, né, e que não gere sofrimentos, né? Trazemos em nossa bagagem conceitos e valores que podem se tornar um obstáculo para enxergarmos um jeito diferente e eficaz de sair de uma situação difícil. Isso acontece porque muitas escolhas que fazemos provêm de crenças que aprendemos há muito tempo. Isso eu já venho falando aqui e compartilhando com vocês em outros vídeos, essa questão das crenças que muitas vezes nos limitam, a maior parte, e que ainda norteiam pensamentos e atitudes nossas. São experiências aprendidas que fizeram sentido em algum momento das nossas vidas, mas que agora podem não ser mais viáveis, não é mesmo? Mas ainda assim continuamos utilizando as mesmas estratégias antigas. É como utilizar um aplicativo moderno de smartphone num aparelho de celular antigo. O sistema operacional antigo não comporta mais a nova tecnologia. Resultado, não vai funcionar. A constelação familiar sistêmica como intervenção terapêutica, ela nos traz grandes possibilidades aí de desemaranhar isso que está aí, esse negócio todo, esse imbróglio que está aí. Então, essa abordagem que promove uma visão integrada da pessoa com as questões culturais da sua dinâmica familiar, é possível aí verificar-se os elementos nocivos do sistema familiar do indivíduo, para a compreensão do que é um obstáculo para o seu processo psicoterapêutico. O uso das constelações sistêmicas familiares gerado por Bert Hellinger
viabiliza uma análise breve e focal do psicólogo para examinar padrões transgeracionais que se repetem de forma inconsciente. Dessa forma, a técnica facilita a quebra desses padrões repetitivos ou de emoções cristalizadas que podem estar contribuindo para a estagnação de atitudes que subjugam as emoções dentro dos relacionamentos afetivos. Então, hoje a gente fica por aqui para refletir sobre a questão da frustração, das relações tóxicas, sobre como nós estamos exercitando esse olhar sistêmico, a partir desse olhar sistêmico, e tomando uma outra posição, uma outra ordem nas nossas vidas, para com as nossas relações familiares, afetivas, sociais, profissionais, etc. Certo? Nunca esses videozinhos aqui vão traduzir na íntegra tudo que nós ainda temos por desmembrar, desdobrar em relação a temas diversos. A temas diversos, todos os temas. Por quê? Porque isso envolve também toda essa análise de todo um antes, de cada um de nós. Certo? Grande beijo, abraço no coração.